Verim, eu sou Roshi Isa, criador do canal Orra Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos dando início a uma série de materiais abordando boa parte do conteúdo do Sefer Hano, conhecido como o livro de Enoque. O livro de Enoque, que é uma literatura judaica que se enquadra dentro dos chamados Midrashim ou Midrashot, e é citado por diversas vezes por parte dos escritores do chamado Novo Testamento, que nós nazarenos, Netzarim, chamamos de Ketuvim Netzarim. Chamamos o chamado Novo Testamento de Ketuvim Netzarim por se entender que tais escritos, eles devem ser compreendidos e são melhor compreendidos dentro de um contexto judaico nazareno, Netzarim, ou seja, as cartas endereçadas, os relatos registrados, eles foram compilados dentro de um contexto que, se lido e compreendido dentro de um contexto cristianizado, ocidentalizado, criará algum tipo de divergência, como frequentemente nós vemos, principalmente dentro dos círculos cristãos. O livro de Enoque, o personagem desse livro, conhecido como Hano, Enoque, ele é citado pela primeira vez no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, no capítulo 5, a partir do verso 24, a qual o texto vai dizer que Enoque andou durante um tempo com Elohim e, portanto, Deus para si o tomou. E por tantas citações existentes dentro do Novo Testamento, por exemplo, o livro de Enoque, ele é citado na carta de Shimon Kefa Beit, ou seja, 2 Pedro capítulo 2, e na carta de Yehudá, conhecido como Judas, capítulo 1, verso 14. E o versículo 14 do capítulo 1 da carta de Yehudá é uma citação do capítulo 1, verso 9 do livro de Enoque, que, por sua vez, o livro de Enoque, ele comenta, ele parafraseia o capítulo 33, verso 2 do Sefer Devarim, do livro de Devarim, conhecido como Deuteronômio. Esse versículo do capítulo 33, verso 2, ele se encontra dentro da Parashá Vezot Raberahá, que significa "e estas são as bênçãos". É a última porção da Torá estudada dentro do ambiente sinagogal. Então é a última porção que nós estudamos do ano, dentro do calendário judaico, é claro. E Yehudá, ele cita o comentário do livro de Enoque acerca dessa Parashá e não cita diretamente a Parashá. Então, portanto, os comentários, fora as citações explicitadas, você tem aquelas citações implícitas dentro do texto. Percebe-se, ao ler o Novo Testamento, o chamado Ketuvim Netzarim, e ler o chamado livro de Enoque, percebe-se um extrato muito grande, uma influência muito grande do livro de Enoque por parte dos escritores os escritores do chamado Novo Testamento. Então você percebe essa influência, e por tanta influência e se entender que o livro de Enoque ele foi tão relevante para os escritores do primeiro século, na época do Segundo Templo, gera-se então uma dúvida e uma pergunta: por que o livro de Enoque ele não faz parte do cânon judaico? Então, uma pergunta que muitos fazem, que geralmente ela é feita, e é uma pergunta totalmente compreensível. Quando nós lemos o Novo Testamento, e eu vou responder essa pergunta bem rápido, de forma rápida e objetiva, são diversos motivos, mas o principal deles, que eu julgo ser o principal, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos perceber que os escritores do chamado Novo Testamento, os Ketuvim Netzarim, eles dão, de certa forma, em certa medida, um caráter totalmente divinizado à figura messiânica chamada, dentro dos escritos Netzarim, de Filho do Homem. Por exemplo, no capítulo 8 da Bessorá, do Evangelho de João, a partir do versículo 58, se eu não me engano, quando Yeshua está numa discussão ali com os fariseus e saduceus, e sobre a sua idade, porque ele vai dizer assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eles vão responder: você não tem 50 anos e viste e Abraão viu o seu dia? Você viu Abraão? Aí ele vai dizer: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Então, algumas epígrafes, de Bíblias
em português, traduções brasileiras, você vai encontrar ali a epígrafe nomeando aquilo ali como se fosse a eternidade do Messias. E eu já vi alguns comentários por parte de algumas pessoas que seguem uma linha messiânica dentro do judaísmo, onde vai dizer que o que Yeshua, de fato, ele estava querendo dizer ali com aquela colocação, com aquela sentença, era que a ideia de um Messias já existia muito antes até mesmo de Abraão, ou seja, já pairava uma ideia messiânica, né, desde a época de Abraão e até muito antes. No entanto, quando você lê lê o livro de Enoque, o que você percebe na verdade, que não só existia a ideia de um Messias, mas como também havia a ideia de um Mashiach transcendental. Então, o livro de Enoque, ele vai apresentar uma figura messiânica identificada como filho do homem ou como o eleito, e essa figura tem uma característica, segundo o livro de Enoque, ou seja, apresentada pelo livro de Enoque, totalmente transcendental. Então, o livro de Enoque não apenas fala de um reino transcendental, mas fala também de um rei Messias transcendental, que é chamado, na maior parte das vezes no livro de Enoque, como o Filho do Homem. E, curiosamente, quando olhamos para o Novo Testamento, tendo em vista ou em face as acusações que são feitas dentro do judaísmo rabanita, onde acusam ou até mesmo colocam em dúvida o messiado de Yeshua, Yeshua, ele nunca se disse ou disse ser o Messias de acordo com os registros do Novo Testamento, mas ele sempre se apresentou como Filho do Homem. E, tendo em vista que o livro de Enoque era uma literatura conhecida no primeiro século, na época do Segundo Templo, e a figura do Filho do Homem, apresentada de acordo com esse registro, é uma figura transcendental e que iria implantar também um reino transcendental, isso chocava, né, os Yehudim, os judeus daquela classe farisaica ou dos saduceus, né, os Seduquim, no primeiro século. Por conta disso, é claro que quando falamos do desenvolvimento do judaísmo, nós iremos perceber que o judaísmo ele criou diversas emendas rabínicas e diversos tratados dentro da tradição, justamente para inculcar na mente do judeu a ideia de que o Mashiach seria apenas um homem comum que ensinaria a Torá, seria um grande mestre de Torá, mas sempre extraindo ou apresentando esse Messias com uma visão totalmente desvinculada de um Messias transcendental, como apresenta o livro de Enoque. Irei fazer aqui algumas leituras, por exemplo, no capítulo 8 do livro de Enoque, capítulo 48, o verso 3, o verso 2 e 3, o texto diz assim: E naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos, e seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos, e ele será um apoio para os justos e santos se encostarem sem falhar. E ele será a luz das nações. O capítulo 48, verso 2 e 3, não só apresenta a figura de um Mashiach chamado de Filho do Homem de forma transcendental, como também apresenta ele como sendo pré-existente, e isso corrobora, né, completamente com os registros dos Ketuvim Netzarim, o Novo Testamento, principalmente no que se refere aos escritos de Yohanan, de João, no capítulo 1 do seu Evangelho, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Elohim, e o Verbo era Elohim. O texto ele não vai dizer aquilo que Elohim é, mas aquilo que ele é, aquilo que o Messias é, mas aquilo que o Messias era. Então ele vai falar que o Messias era a palavra e que a palavra estava. Então o texto ele vai caracterizar, ele vai pintar um perfil de uma pré-existência do Mashiach, corroborando para o texto de 8:52 do próprio Evangelho de João,
principalmente com os registros contidos no livro de Enoque. Então, por que o livro de Enoque não faz parte do cânon? Porque o judaísmo ortodoxo ele está em busca de um Messias humano ou puramente humano, e o livro de Enoque apresenta, em consonância com os registros do chamado Novo Testamento, um Machia transcendental que implantará um reino transcendental, conforme registrado principalmente no livro de Daniel, que eventualmente influenciou muito, provavelmente, os escritos conhecidos hoje como o livro de Enoque. Não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar os nossos materiais. Fiquem na paz, um forte abraço para vocês, Shabbat Shalom e até o próximo material.